O imperador Trajano havia conquistado o poderoso reino da Dácia, e isso trouxe um período de riquezas sem precedentes para o Império Romano, e logo Trajano iniciaria outras campanhas. Em 106 d.C., Rabel II Soter, um dos reis clientes de Roma, morreu. Este evento pode ter motivado a anexação do reino nabateu, mas a forma e as razões formais para a anexação não são claras. Algumas evidências epigráficas sugerem uma operação militar, com forças da Síria e do Egito. O que se sabe é que por volta de 107, legiões romanas estavam estacionadas na área em torno de Petra e Bosra, como mostra um papiro encontrado no Egito. O império ganhou o que se tornou a província da Arábia Petreia. Como Nabateia era o último reino cliente na Ásia oeste do Eufrates, a anexação significou que todo o Oriente Romano foi provincializado, completando uma tendência para o domínio direto que começou sob os Flavianos. Em 113, Trajano embarcou na sua última campanha, provocada pela decisão da Pártia de colocar um rei inaceitável no trono da Armênia, um reino sobre o qual os dois grandes impérios partilhavam a hegemonia desde a época de Nero, cerca de 50 anos antes. Trajano, já na Síria no início de 113, recusou-se consistentemente a aceitar abordagens diplomáticas dos partos destinadas a resolver pacificamente o problema armênio. Como os relatos literários sobreviventes da Guerra Parta de Trajano são fragmentários e dispersos, é difícil atribuir-lhes um contexto adequado, algo que levou a uma controvérsia de longa data sobre seus acontecimentos precisos e objetivos finais. Os historiadores modernos avançam a possibilidade de que a decisão de Trajano de travar guerra contra a Pártia tenha tido motivos econômicos. Após a anexação da Arábia por Trajano, ele construiu uma nova estrada, Via Trajana Nova, que ia de Bosra a Acaba, no Mar Vermelho. Isso significava que Charax, no Golfo Pérsico, era o único terminal ocidental remanescente da rota comercial indiana fora do controle romano direto, e tal controle era importante para reduzir os preços de importação e limitar o suposto escoamento de metais preciosos, criado pelo déficit no comércio romano com o Extremo Oriente. Que Charax negociava com o Império Romano, não pode haver dúvida, já que suas conexões reais com mercadores de Palmira durante o período estão bem documentadas em uma epígrafe palmirena contemporânea, que fala de vários cidadãos de Palmira homenageados por ocuparem cargos em Charax. Além disso, os domínios dos governantes de Charax na época possivelmente incluíam as ilhas do Bahrein, o que oferecia a possibilidade de estender a hegemonia romana ao próprio Golfo Pérsico. A lógica por trás da campanha de Trajano, neste caso, foi de quebrar um sistema de comércio do Extremo Oriente através de pequenas cidades semíticas sob o controle da Pártia, e, em vez disso, colocá-lo sob o controle romano. Nas suas conquistas dácias, Trajano já tinha recorrido a unidades auxiliares sírias, cujos veteranos, juntamente com os comerciantes sírios, tiveram um papel importante na subsequente colonização da Dácia. Ele recrutou unidades palmirenas para seu exército, incluindo uma unidade de camelos, aparentemente obtendo apoio palmireno para seu objetivo final de anexar Charax. Foi mesmo arriscado que, quando no início da sua campanha Trajano anexou a Armênia, sendo obrigado a anexar toda a Mesopotâmia para que os partos não interrompessem o fluxo de comércio do Golfo Pérsico, ou fomentassem problemas na fronteira romana no Danúbio. Outros historiadores rejeitam esses motivos, já que o suposto controle parta sobre a rota comercial marítima do Extremo Oriente era, na melhor das hipóteses, conjectural e baseado em uma leitura seletiva de fontes chinesas. O comércio por terra através da Pártia parece ter sido desimpedido por autoridades partas e deixados exclusivamente aos dispositivos da iniciativa privada. A atividade comercial na Mesopotâmia do século II parece ter sido um fenômeno geral, compartilhado por muitos povos dentro e fora do Império Romano, sem nenhum sinal de uma política imperial concertada em relação a ela. Estudiosos como Moses Finley e Paul Vane consideraram anacrônica toda a ideia de uma política de comércio exterior por trás da Guerra de Trajano. Segundo eles, a única preocupação romana com o comércio de luxo do Extremo Oriente, além de cobrar pedágios, impostos e alfândegas, era moral, e envolvia desaprovar a suavidade dos luxos, mas nenhuma política econômica. Na ausência de evidências conclusivas, o comércio entre Roma e a Índia poderia ter sido muito mais equilibrado, em termos de quantidades de metais preciosos trocados. Uma de nossas fontes para a noção da fuga de ouro romana,
Plínio, o jovem, havia descrito anteriormente as planícies Indo-Gangética como uma das fontes de ouro para o Império Romano. Consequentemente, em seu controverso livro sobre a economia antiga, Finlay considera o ataque mal calculado e caro de Trajano a Pártia, um exemplo das muitas guerras comerciais romanas, que tinham em comum o fato de existir apenas nos livros dos historiadores modernos. A visão alternativa é ver a campanha como desencadeada pela atração da anexação territorial e do prestígio, o único motivo atribuído por Cássio Dio. No que diz respeito à conquista territorial que envolveu a cobrança de impostos, especialmente do imposto de 25% cobrado sobre todas as mercadorias que entram no Império Romano, pode-se dizer que a Guerra Parta de Trajano teve um motivo econômico. Além disso, havia o valor propagandístico de uma conquista oriental que se assemelharia, à moda romana, às conquistas de Alexandre, o Grande. O fato de que emissários do Império Kushana possam ter participado das cerimônias comemorativas da Guerra Dácia pode ter despertado em alguns intelectuais greco-romanos como Plutarco, que escreveu que apenas 70.000 soldados romanos seriam necessários para a conquista da Índia, bem como nos associados mais próximos de Trajano, sonhos especulativos sobre o saque a ser obtido através da reprodução das conquistas orientais da Macedônia. Também poderia haver a ideia de Trajano de usar um plano ambicioso de conquistas como forma de enfatizar o status quase divino, como com sua associação cultivada, em moedas e monumentos, a Hércules. Além disso, é possível que a ligação de Trajano a uma política expansionista tenha sido apoiada por um poderoso círculo de senadores conservadores da Espanha comprometidos com uma política de expansão imperial, sendo o primeiro deles o poderoso Licínio Sura. Alternativamente, pode-se explicar a campanha pelo fato de que, para os romanos, seu império era em princípio ilimitado, e que Trajano apenas aproveitou uma oportunidade para fazer coincidir ideia e realidade. Finalmente, existem outros historiadores modernos que pensam que os objetivos originais de Trajano eram puramente militares e estratégicos. Assegurar uma fronteira oriental mais defensável para o Império Romano, cruzando o norte da Mesopotâmia ao longo do curso do rio Cabur, a fim de oferecer cobertura para uma Armênia romana. Esta interpretação é apoiada pelo fato de que todas as guerras romanas subsequentes contra a Pártia teriam como objetivo estabelecer uma presença romana profundamente na própria Pártia. É possível que durante o início da experiência militar de Trajano, quando jovem tribuno, ele tenha testemunhado o confronto com os partos, portanto, qualquer visão estratégica baseava-se numa consciência tática do que era necessário para enfrentar a Pártia. A campanha seria cuidadosamente planejada com antecedência. 10 legiões iriam se concentrar na parte oriental. A correspondência de Plínio, o jovem, testemunha o fato de que as autoridades provinciais na Bitínia tiveram que organizar suprimentos para as tropas que passavam, e os conselhos municipais locais e seus membros individuais tiveram que arcar com parte do aumento das despesas, fornecendo eles próprios as tropas. A campanha pretendida, portanto, foi imensamente cara desde o seu início. Trajano marchou primeiro sobre a Armênia, depois o renomeado pelos partas, Partamazires, e anexou-o ao Império Romano como província, recebendo o reconhecimento da hegemonia romana por várias tribos do Cáucaso e da costa oriental do Mar Negro, um processo que o manteve ocupado até ao final de 114, onde suas tropas se concentrariam em consolidar mais as fronteiras romanas no Oriente, com pequenas campanhas de expansão. É dito que no ano 115 Trajano lançou uma campanha mesopotâmica, marchando em direção às montanhas Taurus, a fim de consolidar o território entre os rios Tigre e Eufrates. Ele colocou guarnições permanentes ao longo do caminho para proteger o território. Enquanto Trajano se movia de oeste para leste, Lúcio Quieto movia-se com seu exército do Mar Cáspio em direção ao oeste. Ambos os exércitos realizaram um movimento de pinça bem-sucedido, onde o objetivo era criar uma presença romana no próprio Império Parta. Com Trajano tomando as cidades de Nusaibin e Batmani, no norte da Mesopotâmia, e organizando uma província da Mesopotâmia, incluindo o reino de Osroene, onde o rei Abgar VII se submeteu publicamente a Trajano, como um protetorado romano. Este processo parece ter sido concluído no início de 116, quando foram emitidas moedas anunciando que a Armênia e a Mesopotâmia tinham sido colocadas sob a autoridade do povo romano.
depois de passar o inverno em Antioquia durante 115 e 116, e, segundo fontes literárias, escapando por pouco de um violento terremoto que ceifou a vida de um dos cônsules, Marcos Pedo Virgilianus, Trajano novamente entrou em campo em 116, com vista à conquista de toda a Mesopotâmia, um objetivo demasiado ambicioso que acabou por sair pela culatra nos resultados de toda a sua campanha. De acordo com alguns historiadores modernos, o objetivo da campanha de 116 era conseguir uma demonstração preventiva, visando não a conquista da Pártia, mas um controle romano mais rígido sobre a rota comercial oriental. No entanto, a escassez geral de mão de obra para o estabelecimento militar romano significou que a campanha estava condenada desde o início. Tanto quanto as fontes permitem uma descrição desta campanha, os romanos foram avançando, e tomaram a Babilônia. Tendo Trajano chegado à estreita faixa de terra entre o Eufrates e o Tigre, ele então arrastou sua frota por terra até o Tigre, capturando Seleucia e finalmente a capital parta de Ctesifonte. Ele continuou em direção ao sul até o Golfo Pérsico, quando, depois de escapar com sua frota de uma maré no Tigre, recebeu a submissão de Atambelus, o governante de Charax. Ele declarou a Babilônia uma nova província do império e mandou erguer sua estátua na costa do Golfo Pérsico, após o que enviou ao Senado uma carta laureada declarando que a guerra estava no fim e lamentando que ele estava velho demais para ir mais longe e repetir as conquistas de Alexandre, o Grande. A cidade parta de Susa aparentemente também foi ocupada pelos romanos. De acordo com fontes literárias tardias, uma província da Assíria também foi proclamada, aparentemente cobrindo o território de Adiabene. Trajano deixou o Golfo Pérsico rumo à Babilônia, onde pretendia oferecer sacrifícios a Alexandre na casa onde havia morrido em 323 a.C., mas uma revolta liderada por Sanatruces, sobrinho do rei Partous Rhoes I, que havia mantido uma força de cavalaria, colocou em perigo as posições romanas na Mesopotâmia e na Armênia. A campanha parta de Trajano havia sido um sucesso inicial, mas como ele mesmo afirmou, estava velho demais para repetir o feito de Alexandre, o Grande, e com isso, os povos orientais recém-dominados não aceitariam facilmente o domínio romano, e uma grande dor de cabeça apareceria. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.